Olá, meus queridos. Abraço fraterno a todos. Para quem não me conhece, me chamo Viviane Bilitardo, sou frequentadora da Casa de Paulo Ortiz e vamos aproveitar esta oportunidade, em primeiro lugar, agradecer pelo momento e a reflexão que faremos. Trago a todos o tema Motivos de resignação. Esta palestra, Motivos de Resignação, nos coloca para pensar que em vários momentos de nossas vidas nós nos deparamos com determinados questionamentos. Por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns em tenra idade têm as suas vidas abreviadas? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência? Por que pais enterram os seus filhos? E por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Diante de tantos questionamentos, Jesus, sentado ao monte, conversando com seus discípulos, diz: Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, nesta frase, Jesus, ele deixa muito claro todo o amor que ele tem por toda a criatura, que jamais, diante de qualquer dificuldade, Jesus ele nos abandonará. Basta somente que peçamos com fé, com resignação, o seu auxílio, o seu amparo, porque jamais Jesus esquecerá de nós. Se Deus é soberanamente bom e justo, ele não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida, tem uma causa, e uma vez que Deus ele é justo, essa causa ela deve ser justa. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinos de Jesus. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Todos nós temos o poder das nossas escolhas. Só que lembrando que para cada escolha que fizermos, teremos uma consequência. Se escolhermos seguir pelo caminho do bem, teremos consequências positivas em nossas vidas. Agora, se fizermos escolhas erradas, que nos afastam do Evangelho de Jesus, da moralidade, teremos consequências negativas em nossas vidas. Como disse há pouco, Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, irmão maior, não nos abandona em nenhuma circunstância, em nenhuma dificuldade de nossas vidas. Mas basta que queiramos o seu auxílio, o seu cuidado, mas nenhuma falha, nenhum erro ficará impune aos olhos de Deus, porque ele tem a sua parcialidade. E através disso, mais cedo ou mais tarde, teremos que pagar pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Em relação a esses erros, a essas falhas,
que cometemos em nossas existências, é importante que saibamos a diferença entre provas e expiações. A expiação, ela é um ajuste dos débitos, consequências dos maus atos praticados. São aquelas provas mais agravadas, são aquelas deficiências congênitas ou adquiridas. Então, quando uma criança já nasce com uma deficiência física ou ao longo da existência somos acometidos por uma patologia de ordem degenerativa que nos coloca numa condição de dependência vitalícia dos nossos familiares. E as provas, elas são pedidas para o nosso aperfeiçoamento da fé e para a elevação do nosso espírito. Então são aquelas dificuldades que nós nos deparamos no nosso dia a dia, nessas vicissitudes, perdas dos nossos entes queridos. Então, provas e expiações, elas são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais a necessidade de ser provado. Então, os nossos amigos, benfeitores do espaço, espíritos de luz, são seres extremamente evoluídos, que não têm mais a necessidade de passar por provas ou expiações. Quando da necessidade das suas encarnações, deles reencarnarem aqui no nosso planeta Terra, ainda um mundo de provas e expiações, eles vêm com uma função de missão, como missionários, para nos ensinar, para trazer um desenvolvimento moral, espiritual, para que tenhamos um exemplo a seguir. Por exemplo, o ser mais iluminado que tivemos entre nós foi Jesus. Então nós tivemos a oportunidade de tê-lo em carne e osso e aprendendo com seus ensinamentos, porque Jesus ele não nos deixou, quando esteve entre nós, nada por escrito. Ele deixou o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. E acima de tudo, ele deixou o seu exemplo, porque essa lei, essa única lei, e os profetas, ele colocou em ação. Ele foi, curou os enfermos, ele esteve entre os pobres estrupiados, estendendo a mão. Ele curou os cegos, os paralíticos. Ele limpou as feridas dos leprosos. Então, através dos seus exemplos, das suas atitudes, tivemos o exemplo de um ser de luz entre nós. Bom, então, o que seriam as causas das aflições? Podem ser as causas atuais das aflições. Essas causas atuais, elas seriam causas evitáveis, porque depende de nós, depende das nossas escolhas atuais. Então, quem fuma provavelmente terá doenças pulmonares. Quem bebe, doenças hepáticas, como uma cirrose. A gula vai gerar uma obesidade que pode gerar distúrbios gastrointestinais. Quem utiliza da droga vai gerar uma dependência, podendo ter transtornos psíquicos. Então, nós podemos evitar o uso desses vícios, porque teremos consequências em relação a isso e essas consequências na vida presente. Então, eu estou fumando hoje e daqui a alguns anos terei problemas pulmonares. Então, natural. Então, eu tenho esse poder, esse livre-arbítrio dessa minha escolha de parar ou não. Então, somos os responsáveis pelas nossas
aflições. Agora, em relação às causas anteriores das aflições, essas causas hoje são inevitáveis, porque nós temos o nosso projeto reencarnatório. Então, no momento do nosso reencarne, nós planejamos e fazemos algumas escolhas, ou muitas vezes determinadas situações nos serão impostas para nós passarmos, para nós podermos pagar algumas consequências, escolhas negativas que nós fizemos em vidas anteriores. E aí são aquelas condições onde nós observamos deficiências físicas e mentais congênitas, então pessoas que nascem, né, crianças que já nascem com algum tipo de deformidade, mortes prematuras, então o bebezinho nasce e é muito comum ouvirmos falar, poxa, aquele neném vingou um dia só. Deficiências adquiridas, então você vem num curso normal da vida, de repente sofre um acidente e fica lá paralítico, né? Tem uma lesão medular, perda dos arrimos de família, então aquele provedor daquela casa tem o seu desencarne e deixa desamparada toda uma família, né? Seus filhos, sua esposa. Então, que fizeram essas almas que acabaram de estar na mão do Criador para suportar tantas provações desse mundo? Então, quando nós temos esse entendimento dessa continuidade da existência, do processo de reencarnação, fica mais fácil de enxergarmos as causas dessas aflições, o porquê de determinadas coisas acontecerem em nossas vidas. E hoje, em especial, vivemos um momento muito grave, muito crítico, uma pandemia que assola o nosso globo terreno, que é o Covid-19, que colocou toda uma população, em especial a população brasileira, num isolamento social, num confinamento, e nós temos observado, através da mídia, algumas situações graves ocorrendo, como uma crise conjugal, o aumento do feminicídio, então muitas mulheres sendo agredidas pelos seus maridos, famílias passando por privações, por restrições de ordem financeira, onde muitos perderam seus empregos, autônomos que tiveram drasticamente sua renda reduzida, então faltando já alimento, e que isso vem causando em algumas pessoas um entristecimento, uma preocupação e que gerando uma depressão. Então, pessoas que estão passando por um momento de desequilíbrio emocional muito grande, de uma instabilidade, acredito que em decorrência de uma falta de uma espiritualidade, falta do convívio, da rotina social, então gerando nessas pessoas um desequilíbrio, né, uma desarmonia e que a somatória de todas essas situações levando a alguns indivíduos a cometerem o suicídio. Então essa situação, esse período, né, de confinamento, de isolamento, nos leva realmente a uma profunda reflexão, acendendo uma luz, né, uma preocupação, um alerta, para que da importância de mantermos o nosso padrão vibratório, as nossas orações, principalmente voltadas a essas pessoas que talvez não tenham acesso, não tenham uma cultura religiosa
e que dentro dos seus lares não estão conseguindo manter essa harmonia. Então é importante que tenhamos os nossos momentos, né, de uma boa leitura, de assistir palestras, para mantermos o nosso padrão vibratório, para que os nossos amigos benfeitores do espaço possam atuar nesses lares que estão passando por grandes desequilíbrios. Pessoas deprimidas, mais frágeis, mais sensíveis, carregam dentro delas frases muito pesadas, sou um fardo para os outros, não tenho motivos para viver, sinto-me preso, sinto uma dor insuportável, sinto um vazio interior, ninguém me ouve, ninguém me entende, principalmente nesses momentos do isolamento onde nós nos encontramos. É o momento em que nós temos a oportunidade de olharmos realmente para o espelho e fazermos uma autorreflexão, uma autoanálise. E no vazio desse silêncio, muitas vezes nos deparamos com um eu que nós desconhecemos e que nós temos medo. E é neste momento que a aflição pode falar mais alto. E se aquele irmão não tiver aquela resistência espiritual e emocional, ele pode tentar e atentar contra a sua própria vida. Por isso, é muito importante darmos a abertura do diálogo. É mito que falar sobre o suicídio incentiva. A realidade e a verdade que falar sobre isso é a solução. Temos que emprestar os nossos ouvidos, temos que nos atentar a pessoas potenciais e tentar conversar, dialogar, emprestar o tempo que hoje nós temos bastante para levar uma palavra de conforto ou simplesmente para ouvir, deixar com que o outro desabafe. E no momento certo, oportuno, que a gente tente colocar um pouquinho do Evangelho de Jesus. O Espiritismo nos mostra, no Livro dos Espíritos, e tem uma pergunta muito propícia em relação ao suicídio. O homem ele tem o direito de dispor de sua própria vida? Não. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão a essa lei. Então a nossa vida ela é extremamente preciosa. Nós não temos o direito de atentar sobre nossa própria vida, sobre a nossa própria existência. E que pensar do suicídio que tem por objetivo escapar às misérias e às decepções desse mundo? Pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aqueles que sofrem e não aqueles que não têm nem força e nem coragem. As tribulações da existência são para essas pessoas uma expiação. Felizes aqueles que a suportam sem murmurar, porque serão recompensados. Nós já falamos sobre isso, né, nos slides anteriores. Deus ajuda a todas as suas criaturas. Simplesmente temos que dobrar os nossos joelhos e pedir: Pai, me desculpe, me perdoe, mas eu estou sem força. Me ajude a levantar, me ajude a prosseguir. Jamais ele virará as costas para nós, jamais. Com certeza, nosso Mestre segurará firme em nossas mãos, nos ajudará a levantar e vai nos inspirar pelos caminhos que nós devemos trilhar, mas com coragem, com vontade, com humildade, com a força do nosso trabalho. Mas jamais podemos desistir
da nossa vida. Todos temos o livre-arbítrio, a decisão das escolhas. Porém, para cada escolha, existe a lei da ação e de reação. Deus quer o progresso de todas as suas criaturas, por isso ele não deixa impune nenhum desvio do caminho. Podemos escolher sim, temos essa liberdade, mas para cada escolha existe uma consequência. E Deus, aos olhos de Deus, nada fica impune. E como que vem essa punição? Através das provas e ou das expiações, que seriam um filho rebelde, um marido alcoólatra, deficiências físicas e mentais, uma esposa depressiva, a perda de um ente querido, enfermidades. Porém, se nós conseguirmos entender que essas provas e essas expiações, elas não são punições, e sim oportunidade de purificação da nossa alma, nós estaremos no caminho certo, com resignação. Motivos da resignação é quando nós conseguimos ter a compreensão, o entendimento e a aceitação de todas as vicissitudes e todas as dificuldades que nós estamos passando na nossa atual existência. Através da resignação, através da tolerância, através da paciência, através do amor, através do perdão, através da humildade. Então, quando nós conseguimos mudar a cor da lente do óculos, tudo isso nós passamos a encarar com uma leveza muito maior. Se nós colocarmos diante dos problemas uma lente escura, nós vamos enxergar esses problemas de uma forma muito pesada, muito arrastada. Mas se nós colocarmos uma cor de óculos, uma cor de lente de óculos colorida, nós enxergaremos todos esses problemas, mas de forma mais alegre, com mais motivação, com mais empenho, com mais vontade. E nós passaremos por essas provas, não que aliviando essas provas, mas tendo mais força para suportá-las. Sendo assim, o homem ele pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que ele encara a vida terrestre. Como falei, tudo vai depender da cor da lente do óculos que eu escolher. Se eu escolher uma lente escura, tudo vai ficar muito pesado, muito arrastado, nada vai dar certo. Mas se eu escolho lentes coloridas, eu consigo passar por essas barreiras, esses entraves da nossa existência com muito mais suavidade, com muito mais leveza. Mas isso, com a certeza de um futuro próximo, mais feliz, o sustenta e o encoraja, e em lugar de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fazem avançar. Porque quando nós dobramos os nossos joelhos diante das nossas dificuldades, pedimos ao Pai força para enfrentarmos todos esses problemas da nossa vida, o nosso Deus, ele não vai aliviar as nossas provas, mas ele vai nos dar mais força para enfrentarmos. E assim nós conseguiremos avançar essa nossa escala evolutiva em direção a esse mundo de regeneração. Então nós vamos contribuir para essa transição planetária. Ficaremos mais próximos desses espíritos de luz
que nós colocamos em nossa vida como uma meta a alcançar. Bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de provarem a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta sobre a terra, e depois do trabalho virá o repouso. Mais uma vez, diante de toda essa turbulência que passamos, é um teste da nossa fé. Ficar longe dos nossos amigos, dos nossos familiares, do nosso ambiente de trabalho é muito ruim. Mas que possamos ter este momento como um momento de reflexão, de autoconhecimento, de renovação, momento de reinventar muitas coisas em nossas vidas, mas é uma grande oportunidade que a humanidade está tendo neste momento, provando a nossa fé, provando a nossa paciência, provando a nossa coragem, a nossa persistência. E quando os nossos passos vacilarem, nos sentirmos fragilizados, dobre o joelho, peça com fervor, converse com Deus, nosso Pai, converse com Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, peça orientação, serenidade para enfrentar as dificuldades, força para suportar essas provas, coragem para não desistir. É isso que o nosso Mestre lhe quer de nós. Estamos todos sendo testados neste momento. E vencerá aquele que tiver a força e principalmente o poder da fé, o poder da oração, para manter essa mente calma, tranquila, em equilíbrio, em harmonia, vibrando coisas boas para os nossos lares, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, vibrando pelos médicos e enfermeiros do espaço que possam atuar e auxiliar os nossos médicos terrenos, toda a equipe da saúde que passa por um momento muito delicado. Então não vamos desistir. Vamos nos aproveitar essa oportunidade e nos resignar, dobrar os joelhos, pedir força, que nós sairemos dessa, tenho certeza, muito mais fortes. E contribuindo, é claro, para um mundo melhor, fazendo parte desse processo de renovação, de transição planetária. Mas tudo dependerá de cada um de nós, deste esforço e deste trabalho individual, que será somado para o coletivo. Forte abraço a todos, fiquem todos em paz e com as bênçãos do nosso Mestre Jesus.